Hugo Motta chegou para abalar as estruturas dessa república de bananas que é o Brasil. Nossa Senhora, o cara foi eleito com nós todos, né, com uma determinada expectativa de ser um cara, um representante do centrão, alguém que geralmente se associa à esquerda, mas ele está fazendo coisas e dando declarações que surpreendem a todo mundo. Eu confesso que eu estava completamente cético sobre ele, mas tenho que rever essa posição. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas antes de tudo, eu peço a vocês se inscrevam no canal Opinião de um Brasileiro Médio e também, se você gostar do papo aqui no final, deixa o seu gostei ou não gostei. Também no comentário, a sua opinião é muito bem-vinda, tá? Muito bem, Hugo Motta. Hugo Motta, eleito há menos de 10 dias, novo presidente da Câmara dos Deputados Federais, né, junto com aquele senador famigerado, que até agora não surpreendeu em nada, que está exatamente fazendo o que sempre fez, que é o caso do Davi Alcolumbre, né? A volta dos que não foram, né? Nunca deixou de ser o que ele é. Mas esse deputado federal, que agora é presidente da Câmara dos Deputados, está surpreendendo. Já deu declarações que o 8 de janeiro não foi golpe, né? Já admite acabar com a inelegibilidade do Jair Bolsonaro. E agora, ontem, ele fez uma coisa surpreendente. Ele simplesmente demitiu, né? Botou para fora 400, se eu não me engano, 465 servidores da Câmara dos Deputados, porque não tinham utilidade nenhuma. Logicamente, obviamente, não eram concursados. Era aquele famoso trem da alegria, né? A carreta furacão, que entra junto com esses políticos picaretas da esquerda que transformam qualquer coisa num cabide de empregos, né? Como eles fizeram em todas as estatais, também fizeram na Câmara, no Senado, no Poder Executivo, no Judiciário, aquele bando, aquele trem da alegria, a famosa carreta furacão. É verdade, isso aí a gente sabe. E ele ontem exonerou 465. É uma economia fantástica, não tenha dúvida disso. E provavelmente isso ainda é a superfície. Se ele quiser se aprofundar mais, ele vai retirar alguns cargos de comissão, vai enxugar a máquina da Câmara dos Deputados, né, da Câmara Federal. Isso, não tenha dúvida, é absolutamente sensacional. Está dando uma demonstração muito clara do que pretende fazer, né? Tá meio inspirado eu acho que o Donald Trump andou inspirando muita gente por aí. Então, tá fazendo um trabalho fantástico. Tá certo. Começou muito bem e muito apropriado. Porém, tem sempre isso, né? Opinião de um brasileiro médio vem sempre com um porém. Porém, ele é do Centrão, tá? E aí eu coloco, se eu tivesse, as minhas barbas de molho. Então eu vou botar meus cabelos de molho. Vou botar meus cabelos de molho por quê? Ele me faz lembrar um outro político que ficou muito famoso lá nos anos 90, que também era um nordestino, que também caçava funcionários fantasmas, grandes salários, caçava marajás. Vocês lembram disso? Desse bordão da TV Globo, a famigerada TV Globo, né? Quando ela fabricou o Caçador de Marajás. Nossa, tinha até esse codinome, Caçador de Marajás. Lembram dele? Fernando Collor de Mello. Um cara jovem, um cara que prometia muita coisa, um cara equilibrado, que falava muito bem, falava tudo que a gente queria ouvir, enganou todo mundo, inclusive a mim mesmo. Eu votei no Fernando Collor. Era o menos pior na época, continuo dizendo, porque se não fosse ele, seria o comunismo do Lula ou do Brizola,
né? Então, Fernando Collor ainda assim era a única opção. Só que nós acreditávamos que era uma solução, que o Brasil ia mudar, que tudo ia ser trocado, os sinais seriam trocados. A grande revolução estava chegando. E não foi nada disso que aconteceu. Foi um desastre econômico absurdo e foi um cara que não estava realmente preparado para aquilo e que foi eleito pela máquina midiática da TV Globo. Basicamente, da TV Globo. Ele era o candidato da Globo e quando ele desagradou a Globo também providenciou o impeachment do Fernando Collor. Fernando Collor é totalmente um filhote da Globo, que foi criado por ela, foi gerado por ela, criado por ela e depois morto por ela. Esse é Fernando Collor. Eu tenho uma grande dúvida, uma desconfiança muito forte de que Hugo Motta pode estar sendo preparado para ser o novo Fernando Collor de Mello. O sistema brasileiro, o mecanismo, né, essa coisa turva que governa o Brasil há muitas décadas, não está nada satisfeito com a situação que nós estamos vivendo. Não está nada satisfeito. Porque o Lula enterrou o Brasil, acabou com o Brasil de todas as formas possíveis e imagináveis. O governo Lula não tem mais para onde ir, não tem mais solução. E, por outro lado, você tem a direita cada dia mais forte, mais poderosa, uma direita conservadora que odeia o mecanismo, que odeia a Rede Globo. Então, eles precisam daquilo que eles chamam tão maravilhosamente de a terceira via. Vamos criar a terceira via. Nós precisamos da terceira via. A terceira via é apenas o candidato do sistema, do mecanismo. E aí eles estão testando, né, alguns tubos de ensaio ali para ver o que pode gerar esse monstro que eles pretendem colocar no poder no Brasil muito em breve, talvez em 2026. Dá tempo ainda, tá, gente? Dá tempo. Uma das tentativas, eu já venho falando, é o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas não é um representante da direita, não é. É um fisiologista, é um cara que tem um trânsito muito bom no centrão, mas que tem um trânsito também muito bom na direita. A direita tem muita gente que acredita no Tarcísio de Freitas. Mas então, como o Tarcísio de Freitas é uma certa incógnita, é uma dúvida, nada melhor do que criar do zero, do nada, um novo político milagroso, um salvador da pátria. Me parece que Hugo Motta é essa nova tentativa do sistema, do mecanismo que é dominado pela esquerda brasileira de criar um novo fantoche, tá? Não estou dizendo que será isso, mas desconfio de que isso é muito possível. Fiquem atentos e não deixem de assinar o canal, de acompanhar o canal, de se inscrever. E se você concorda com a minha opinião, deixa o seu gostei ou não gostei. Até a próxima.